Olá, pessoal. Sou Célia Cristiane Granata, profissional de recursos humanos, psicóloga. Estou aqui hoje com o meu colega Edson Freitas. Tudo bem, Edson? Oi, Célia. Tudo bem. E você? Tudo ótimo. Estamos preparados para mais um programa, né? Estamos Exatamente. Sempre preparados. Vamos lá. Este é o podcast Não Erre no H. Um podcast feito por profissionais de RH para todos os profissionais que procuram evolução na carreira, que procuram conhecimento, experiência. Conto com os meus parceiros, Dirceu, Valmir e Edson, aqui presente. E esse podcast só é possível com o apoio que temos do Grupo Ritaco, da Trilha Empregos e da Cutinari, Cozinha Afetiva para o mercado corporativo. E hoje vamos falar de um tema muito especial através da nossa querida Vivian Ramires de Andrade. A Vivian, ela é palestrante, formada em administração, ela é mentora e facilitadora também de carreiras, possui MBA em marketing pela FIA e curso de liderança e gestão de pessoas pelo INSPER. Ao longo de 20 anos de carreira, em empresas de bens de consumo, como Unilever, Balduco, Piraquê e Xandô, e na sequência decidiu fazer essa transição de carreira, decidiu empreender para mentoria de mulheres, levar a sua bagagem para todas as pessoas. A Vivian também pode complementar esse currículo. Com certeza eu não devo ter falado tudo, né, Vivian? Tem bastante coisa. Tem muita coisa, né? Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada, Estamos ansiosos aqui para ouvir você falar sobre liderança feminina e principalmente sobre liderança autêntica. Exatamente. Temos te acompanhado aí nas redes sociais e teu trabalho está sendo realmente muito diferenciado e admirável. E é o motivo pelo qual você está aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada por essa introdução maravilhosa. E eu acho que a gente pode conversar bastante sobre liderança autêntica e um pouquinho dessa minha jornada até aqui. Ok. Então vamos começar falando, quem é a Vivian? Bom, a Vivian, ela tem 20 anos aí de carreira, sendo 15 como líder. E isso, né, vamos falar da parte profissional aqui. Mas eu sempre atuei na área de marketing e eu percebi que toda a parte técnica, a área estratégica, eu realmente me identificava. Mas minha maior paixão era fazer as pessoas que trabalhavam comigo terem as suas carreiras escalonadas. Então, eu gostava muito de acompanhar a minha equipe e foi por isso que eu fiz uma transição. Em 2023, eu decidi empreender e hoje eu consigo levar toda a minha prática e a minha teoria para muito mais mulheres, através das minhas palestras, das minhas mentorias e dos treinamentos. Bacana. E quem quer conhecer o teu trabalho, te acessa pelas redes sociais? Exatamente, é só procurar pelo meu nome completo, Vivian Ramires com Z, de Andrade, que vai estar no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Threads, tem vários locais para me achar. Que bacana, ótimo. Então, pessoal, procurem, se engajem nas redes sociais da Vivian, que lá vocês também vão encontrar muito conteúdo de valor. Sim, sim. Vivian, começando aqui, como que você fez essa transição, né, da área de marketing para a área de gestão de pessoas? O que motivou, embora você já tenha se introduzido nesse tema, mas como essa experiência prévia te influenciou aí no seu trabalho atual com liderança? Célia, a gente trabalha, né, por muitos anos numa área
E eu realmente sempre me identifiquei com marketing. É uma área muito estratégica das empresas e dentro de empresas de bens de consumo, mais ainda, né? A gente centraliza muitas decisões ali. Mas eu tive que montar grandes times, né? Em toda a minha carreira. Montar esses organogramas de forma muito inteligente, entender como cada perfil pode contribuir. E ao longo disso, eu entendi que essa era a minha grande paixão. Então, essa transição ela foi muito natural. Ela aconteceu, como eu comentei, há 2 anos atrás, e eu percebi que eu podia contribuir com mais mulheres, né? Além da minha equipe, além das empresas que eu passei. Então, hoje eu consigo levar a minha experiência prática, toda a teoria do que eu já estudei tanto, para mais mulheres através de palestras, mentorias, treinamentos. Eu também faço facilitação no Sebrae. Então, eu consigo ampliar esse repertório e guiar essa das líderes mulheres, né? Que bacana. E conta pra gente, a liderança autêntica é um conceito muito discutido, né, hoje em dia. E como que você define um líder autêntico? Olha, quais os pilares dessa liderança autêntica? Claro. Esse conceito, ele surge lá em 2003, no livro do Bill George. Ele lançou o livro Leadership, Authentic Leadership, e ele traz 5 pilares. Então, o propósito, os valores, a autodisciplina, as relações e a compaixão ou coração, cada um traduz de uma maneira. Basicamente, aqui a gente vê um lado muito voltado para o eu, né? E um lado voltado para a relação com o outro. Junto com isso, na minha metodologia, eu trouxe também os conceitos da Brené Brown, de vulnerabilidade e coragem, e os conceitos da Sally Helgesen, que fala muito das características femininas valorizadas numa liderança. Então, compondo tudo isso, a gente consegue trazer resultados muito robustos, muitos benefícios, tanto para a líder, né, que ela pode trabalhar melhor no seu próprio bem-estar, com essa autenticidade, também para a equipe, porque é uma relação muito mais horizontal de escuta e de valorização, e para a companhia, porque no final isso apresenta resultados muito consistentes, né, quando as pessoas estão mais motivadas. Então é por aí o meu trabalho. E como que você vê a integração da liderança autêntica com uma cultura organizacional? Isso eu acho uma excelente forma de pensar, porque você chega numa empresa, a cultura já está pré-estabelecida. Geralmente ela está muito mais relacionada, né, com os fundadores, com os acionistas, enfim. E os líderes precisam cascatear isso, né? Então, quando você tem uma liderança autêntica, como ela é muito baseada no autoconhecimento, a líder consegue entender quais são as suas próprias fortalezas para aplicar isso no dia a dia, naquela cultura e, de fato, fazer a diferença. E se ela for buscar uma nova cultura, ela também consegue entender se os valores dela estão alinhados aos valores da cultura organizacional. Então, eu acho bem interessante essa composição aí, esse entendimento, cultura e liderança autêntica, porque potencializa aí a busca e consegue colocá-la num lugar que ela, de fato, faça a diferença. Mas você acredita que a cultura da empresa é um obstáculo que essa líder tem que superar, né? Eu acho que não é exatamente um obstáculo. Eu acho que se ela estiver ingressando numa nova cultura, ela tem condições, através do autoconhecimento, de saber se ela está alinhada. Se ela já estiver numa cultura da qual, óbvio, pode aí sim ter alguns obstáculos ali, ela consegue entender onde que são as principais fortalezas para ela atuar e fazer a diferença. E onde que talvez ela precisa se ajustar, se adaptar para seguir uma cultura corporativa pré-estabelecida. Vivian, normalmente quando se fala de programas de liderança, isso se desenvolve para o grupo de líderes, né? A liderança autêntica também segue esse princípio, que tem que ser todos os líderes? Ou não? Eu posso ser uma líder autêntica sem o meu par ser também, ele ter um outro estilo, ter um... Olha, eu acredito que é possível, sim, você aplicar esse modelo de liderança para toda a companhia, sem dúvida.
porque eu acho que a gente precisa evoluir daquela liderança autocrática, uma liderança muito tradicional. Mas eu acredito também que é possível a própria pessoa, né, que tenha o interesse de desenvolver uma liderança autêntica, buscar ferramentas para isso e aplicar no seu dia a dia, independente da linha que a companhia está seguindo. Então, se for uma mentalidade, excelente. É melhor dos mundos. É melhor dos mundos, sem dúvida. Mas, no geral, né, pode começar pelo indivíduo. Pelo individual. E sim. Provavelmente, quem for ter um pouquinho mais de visão vai enxergar os benefícios. É isso. Eu acho isso. A minha experiência também me diz isso. Eu percebi que nos lugares onde eu passei, eu pratiquei muito uma liderança autêntica. Mesmo que eu ainda não soubesse que era esse o conceito. E independente da cultura, da forma em que era aplicada, né, a liderança, dos treinamentos, enfim, eu já consegui fazer isso acontecer. Então, eu acho que eu tive muitos benefícios. Por isso que hoje eu acredito e estimulo que mais pessoas sigam esse caminho. Mas no teu caso já era intrínseco. O que você busca agora para os próximos é o desenvolvimento. Exatamente, exatamente. É intrínseco, mas depois a gente se desenvolve, né? Quando a gente toma consciência, eu percebi muito isso. Eu acho que é um excelente ponto. Foi muito intrínseco, mas quando a gente toma consciência de onde a gente está, e a gente consegue buscar recursos. E aí sim você cresce, você desenvolve para si. E hoje eu também consigo disseminar esse conhecimento. Exato. É o que você passa para frente. É isso, né? Exatamente. E aí, Vivian, eu percebo o valor de uma liderança autêntica, mas percebo também que pode causar um certo desconforto com um líder que não é tão autêntico assim. Acontece. E aí? E aí a gente precisa ter ferramentas. Eu acho que é muito natural, apesar do mundo e da sociedade ter buscado mais equidade, ainda a gente vê muitas barreiras e a gente vê um mundo muito patriarcal ainda, né? Então, muito provavelmente, principalmente as mulheres, elas vão encontrar essas barreiras. E talvez ela não encontre referências dentro do universo que ela está inserida, né? Mas quando ela consegue entender por que caminho ela quer seguir e consegue buscar esses recursos, essas ferramentas, ela vai ajudar, na verdade, a ampliar esse conhecimento, essa forma de atuar, independente da forma de cada um, né? E aí ela vai se ajustar também às suas lideranças, sem dúvida. Existe um estereótipo, né, no mundo corporativo desse patriarcado, né? Assim, que existe um modelo masculino de liderança que é muito forte nas organizações. E muitas, eu percebo, ao longo da minha carreira, acho que até eu passei por isso também, de tentar adaptar esse modelo de liderança masculino a você, mulher, né? A uma mulher. Como que funciona isso? Conta pra gente. Que é um desafio, né? É um grande desafio. Eu acho que todas, talvez não todas, porque graças a Deus já existem empresas que estão bem evoluídas nesse sentido, mas a maioria passa por isso. Então, eu acho que o modelo patriarcal, ele está estabelecido, né? Hoje a gente tem 62% das lideranças masculinas, né? Sim. Então, isso é uma pesquisa da FIA, e a gente vê que essa evolução está sendo muito lenta, né? Da conquista das mulheres pelos seus lugares. Então, eu acho que é muito natural a gente chegar num ambiente em que a gente não se identifique de primeiro, né? A gente não tem essas referências, a gente não consiga olhar alguns modelos que funcionem de outras mulheres, né? Então, a gente precisa, inicialmente, né? E acho que a gente pode falar também isso um pouquinho mais para frente, mas inicialmente entender onde nós estamos, qual que é o contexto, tudo que nos cerca, e aos poucos trabalhar nessa autenticidade. É muito isso que eu acredito.
E não vai ter autenticidade se não tiver autoconhecimento, se não tiver um olhar para si mesma, para sua história. E aí sim você consegue expandir isso para sua gestão, para sua forma de trabalhar e aos poucos conquistar o seu espaço, né? Então, sim, a gente vai ter que lidar com esse modelo, mas aos pouquinhos a gente consegue ir conquistando o nosso espaço. A sensação que tem é que está tendo essa evolução, né? Sem dúvida, sem dúvida. É que nem você falou, está sendo a um passo pequeno, mas está sendo alcançado. Sim, sim. Eu acho que a gente tem uma luta muito forte nesse sentido, né, de buscar os nossos espaços, de ocupar lugares onde a gente quer estar, mas ainda é uma evolução. Existe algum motivo para estar andando devagar? Você acha que está faltando dedicação ou é resistência mesmo? Olha, eu acredito, Edson, que é mentalidade. Você acha que é uma resistência? Eu acho que é uma resistência, porque ainda a gente vê a maioria das empresas com a sua alta cúpula masculina. Então, enquanto os homens também não abraçarem essa causa junto com as mulheres, ela vai que ali andar... é uma profissional, né? É. Não importa com quem que eu estou falando, eu estou falando com uma profissional. É isso, e valorizar as características também femininas, tipicamente femininas, né? Existe o valor. Então, exatamente, a composição das características, né, mais masculinas e mais femininas é o que faz o ambiente ser ainda mais rico e a gente poder ter toda essa diversidade, né, e compor isso nas discussões, em todas as decisões. E aí sim, eu acho que... E aí isso vai me trazer até uma lembrança que eu participava muito de processos trabalhistas, né? E era normal você encontrar um juiz ali mediando as negociações. E aos poucos você via as mulheres assumindo esse papel. E o mais interessante era quando ela conseguia dominar a situação e colocar ainda a informação de forma bem clara. Eu acho que isso mostrou que ela era uma líder também ali. Sem dúvida. E como você disse, autêntica. Porque ela tinha a mesma capacidade, ou até melhor, porque a mulher ela acaba tendo um pouco mais de feeling para poder analisar o que aquela testemunha, o que aquele depoente está falando. É por isso até que eu trago muito do pensamento da Sally Helgesen, porque ela fala exatamente disso. Então, tem algumas características que foram muito secundárias há anos atrás e que hoje ganham um protagonismo muito grande, né? E são características mais femininas, né? Então, de ter a cooperação, de ter esse trabalho em equipe, de ter um olhar mais de radar, ela fala tudo isso nos seus estudos. Então, trazer essa característica, essa forma de conduzir, de pensar, torna tudo muito mais rico. Foi muito interessante. Mas demorou, né? Eu participei de uma que foi muito interessante, ver a juíza conseguindo tirar do rapaz com a forma de falar diferente de um outro juiz, ela conseguiu extrair dele de uma forma tranquila todas as informações que ela queria. E eu acho que isso foi assim que você olha aquilo e você fala, realmente não tem diferença, são todos iguais. O que tem é autenticidade, é ser uma pessoa forte, uma pessoa com capacidade. Eu achei isso muito interessante. Eu tenho até hoje essa imagem na audiência quando eu presenciei. É um ótimo exemplo. Muito legal. É um estereótipo, né, que se tem de que a liderança tem que ser dura, né? E aí a mulher, muitas vezes, ela se sabota indo por esse lado masculinizado da liderança, ela teve né? um feeling ali. Sim. E eu acho que esse é um ponto bem relevante, assim. Muitas de nós passamos por isso. E eu vou falar sobre mim, né? Eu realmente endureci quando eu cheguei na liderança. Até antes, né? Desde o começo de carreira, porque minhas referências eram essas. Então, eu endureci. E eu vi muitas colegas minhas também seguirem o mesmo caminho. E para a gente ser ouvida, para a gente ser levada em consideração, para a gente ganhar o nosso espaço, a gente teve que fazer isso. Sim. Então, inclusive, acho que até é importante mencionar aqui que eu passei por um assédio moral em uma das empresas que eu passei, por um chefe homem.
E exatamente ele queria sempre, com muita frequência, desestabilizar o time dele emocionalmente. E um time composto por muitas mulheres. Para se sentir superior na hierarquia, para ser respeitado Abafar através também, da né? autoridade. Abafar também. E abafar também a voz feminina. Então, eu acho que com o tempo, com a maturidade, com a conquista do meu lugar, aí sim, eu entendi que, na verdade, foram as minhas características femininas que me trouxeram até ali. E aí eu consegui praticar de forma muito mais natural essa autenticidade e consegui disseminar isso também no meu time, né? Que a gente podemos ser nós mesmas, né? E isso vai ser super valorizado com o tempo, com a forma correta de colocar, com a sua confiança, com a sua própria autenticidade mesmo, com você conseguir praticar os seus valores no dia a dia. Aí sim, você consegue abraçar mais espaços e ser ouvida, né? Não ser ignorada. Porque eu já tive sérias discussões com esse meu colega. Ah, meu pai, não põe na mesa, não vai colocar isso na mesa, Tem que mulher. pôr, Edson, tem que pôr porque é real. Não pode. Gente, assim, ele não via diferença entre homens e mulheres, né? Eu não enxergo isso. Para mim, eu acho que são iguais. Eu olho a sua mas já capacidade. me cortou. Mas já me cortou. Você tá querendo Tá me vendo? fechar. Era isso que ele não enxerga. Vamos lá. Fala, Sam. Coloca na mesa. Mas eu senti, eu tô falando dele porque ele tá aqui, eu posso falar. Sim. Mas eram muitas as vezes que você, às vezes, tem que se endurecer mesmo. Você tem que meio que se masculinizar ali para ser ouvida, para ser respeitada, para, né, ter voz. Senão a gente é vista como frágil, né? Frágil. Né? Essa é linha. Eu concordo. Né? Eu acho que é muito difícil. De verdade, eu acho que é muito difícil dos homens enxergarem isso. A Eles gente não passa isso enxergam. na pele. Então, eu acho que para eles é muito natural a forma que eles conduzem, que eles trabalham. E aí eles veem a mulher fazendo a mesma coisa, então isso. É assim que tem que ser. Né? Então, a gente sofre isso e demora para a gente ganhar consciência sobre o que a gente está fazendo. Que a gente está endurecendo, que a gente está seguindo um modelo que não faz parte de nós, né? E aí, sim, a gente tem condições de trabalhar da nossa forma, de começar a construir uma outra história. E como é confortável, né? Quando a gente se percebe, se conhece, chega nesse momento de se perceber, eu sou assim, eu sou mulher. Gente, eu parei de ficar nervosa, eu parei de briguei menos, né? Tá aqui meus amigos, pode confirmar isso. Eu ficava vermelha, eu ficava roxa de raiva, né? Como é confortável. Quando eu entendi, eu falei, é o meu jeito, vai ser assim, eu não vou precisar gritar, eu não vou precisar brigar, sabe? É isso. Mas é um aprendizado longo, doloroso, né? E aí eu queria que você contasse, assim, que ferramentas a gente pode usar, até para encurtar esse caminho, né? Porque eu levei muitos anos para perceber isso. Sim, sem dúvida. Né? E não tinha ajuda, não se falava de líder autêntica, não se falava de liderança feminina. Sim. Né? O modelo de liderança sempre foi um modelo masculinizado. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que a autocrática é tão disseminada. É tão disseminada e prevalece até hoje em muitas organizações. Né? Que ferramentas essas jovens líderes que estão chegando agora no mercado de trabalho podem desfrutar para esse desenvolvimento, Vivian? Eu vou falar de duas frentes que eu acredito, tá? Eu acho que as empresas têm a responsabilidade de começar esse movimento, se já não começaram, então que comecem essa mudança de mentalidade, de fato trazer para a conversa, não é o RH que tem que liderar tudo, não, né? Toda liderança precisa estar integrada nessa conversa, precisa ter intenção de mudar e trazer também homens e mulheres para isso, porque não é um trabalho só para as mulheres, não é um assunto de mulher. Ainda mais de mulher para mulher, né? A gente já entendeu. Então, assim, os homens precisam estar nessa conversa. Então,
nesse âmbito da empresa, começar essa mudança de mentalidade, trazer essa conversa RH e liderança, homens e mulheres, aí sim, descer em programas que sejam muito mais extensos, não é uma iniciativa do chocolatinho do Dia das Mulheres, né? Não é então, isso. assim... De internacional. Exatamente, é algo muito maior, né? Tanto pensar em contratação, remuneração, promoção mais justas, também pensar em programas de desenvolvimento, mentoria, palestras, treinamentos, tudo isso para trazer a conscientização e para mudar e trabalhar muito nessas soft skills, em tudo isso que a gente precisa quando chega lá, né? E do ponto de vista da própria pessoa, né, da líder, ir atrás de duas frentes, eu acredito. Do conhecimento, né? Então, buscar mesmo estudar, conhecer. Tem hoje tantas ferramentas, né? Hoje a gente tem os podcasts, a gente tem o YouTube, a gente tem as inteligências artificiais generativas que te respondem tudo, a gente tem muitas ferramentas, né? Mas também ela precisa ir atrás de autoconhecimento, né? Então, eu acho que são essas duas coisas para a própria líder, o conhecimento e o autoconhecimento. E tudo isso através de uma consultoria, de uma parceria, de uma mentoria. Exatamente, buscar mesmo essas ferramentas. Existem. Graças a Deus, hoje existem. Sim, sem dúvida. E quais são os erros mais comuns que você vê nas líderes de hoje? Nas que chegam, né? Nas que chegam liderança. Na liderança. Olha, eu não sei se eu chamaria de erros, mas eu acho que é muito comum elas estarem muito inseguras, né? Muito natural. Todo mundo que assume ali uma nova cadeira fica insegura. Então, o que eu vejo é ela procurando modelos de como que eu vou me adequar. Modelo de sucesso. É isso, vou fazer dessa forma. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu enxergo bastante. Conversando com as minhas mentoradas, elas me trazem muito isso. Mas o meu chefe, nossa, ele é um sucesso. E ele faz assim, ele faz... Né? É difícil ela se auto-reconhecer. Né? Não está sendo autêntica. Não está sendo. E é muito natural esse movimento. E um outro erro aí que eu vejo... Como hoje a hierarquia ela é no modelo de pirâmide, né? Então, muitos na base, poucos no topo, muitas chegam querendo atropelar tudo para ganhar visibilidade e tal. E ainda não entenderam que a construção de alianças, de uma política no bom sentido, ela vai ser necessária. E eu acho que isso acontece, esses tropeços aí, né? Eles acontecem porque muitas vezes a líder ela chega para um reconhecimento terceiro. Ela era uma boa executora e de repente ela foi reconhecida. Mas ela não foi preparada antes para estar ali. Ela vai ter que abrir mão de algumas coisas que ela está super acostumada para angariar outras, né? Especialmente as soft skills, né? Esse comportamento de líder, ela não foi preparada. Eu acho que quando a empresa está preocupada em trazer bons programas de sucessão, eles começam a pensar e a trabalhar nessa profissional, para daí sim ela chegar lá mais preparada. E por iniciativa dela, para não cair nesses erros, é buscar esse autoconhecimento Sem dúvida. Daí antes, né? Ela ser a agente da própria carreira. Eu acredito muito nisso. Se autoconhecendo e entendendo melhor as ferramentas, ela consegue traçar esse plano e fazer aí o passo a passo por si. Vivian, você lembra de algum caso de sucesso, insucesso, enfim, algum caso dessa você fala, putz, esse é um exemplo clássico, né? Olha, para minha sorte, eu tive muitas pessoas que eu vi se transformando, e eu gosto de usar a palavra desabrochando. E hoje também, com as minhas mentorias, tudo, eu também vejo o quanto as pessoas saem transformadas. Mas eu acho que eu vou falar um caso bem forte, assim, que me marcou mesmo. Eu contratei uma estagiária anos atrás, e ela chegou de uma forma tão tímida, tão introspectiva, fechada, mas eu acreditei muito nela, eu gostei muito da entrevista, ela entrou. E aí,
O que eu percebi? Percebi que quando a gente estava num fórum menor, ou só eu e ela tinha colocações muito inteligentes, contextualizadas, dava opinião, se posicionava. Então eu falei, essa menina tem muito futuro. Tem potencial. Muito, muito. E aí eu comecei a dar as ferramentas. Eu comecei a dar visibilidade, comecei a dar alguns projetos para ela liderar, comecei a trazer ela comigo em algumas reuniões mais estratégicas, comecei a mandar ela para algumas regionais para ela representar a área. Comecei a dar esses desafios. E ela foi abraçando. Sair do conforto. Sair do conforto para ela entender, para desabrochar, né, dentro dela todo esse potencial. E ela foi entendendo o valor dela, ela foi abraçando, ela foi conquistando. Em alguns anos ali de trabalho, essa menina desabrochou. Eu vi de fato ela se tornar uma líder muito confiante, super autêntica, que era muito apaixonada, né? Ela realmente ali no dia a dia, ela conseguiu conquistar o espaço dela, foi muito valorizada, recebeu diversas promoções e hoje ela é dona do próprio negócio, tem vários funcionários embaixo e está voando. E isso você diz o quê? Que a pessoa às vezes ela é coibida pelo líder ou ela precisa também acreditar nela? São as duas coisas. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Eu até falava muito isso na época que eu estava dentro das empresas, que é um 50-50. A liderança precisa fazer o papel de puxar, de acreditar, de dar ferramentas, de fazer um bom plano de desenvolvimento, de observar o colaborador, de ter uma relação horizontal, de escutar. Precisa, né? A liderança tem esse papel. E o funcionário precisa ser ativo também e buscar aquilo que ele quer, onde ele está, como ele pode contribuir, que ferramentas ele tem, tudo aquilo que a gente já comentou aqui. Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu falo para você porque eu tive uma experiência em que eu tive uma perda de uma funcionária, né, que ela acabou saindo da empresa e ela tinha um perfil muito bom, era perfeita, modo de dizer. Sim. E entrou uma outra no lugar. E ela entrou com outro perfil. Enquanto uma tinha um perfil mais de prestativa, de proativa, de fazer, a outra trabalhava mais tranquila no seu tempo, da forma, mas ela trazia ótimas qualidades. Então, quando você dá tempo, você consegue fazer a pessoa desabrochar. É isso. E eu acho que isso que você está falando reflete exatamente nessa minha história, porque eu esperei. Quando uma saiu, que já estava boa, o mercado acabou levando embora, essa veio inexperiente, mas o tempo fez ela ser uma excelente funcionária. Então eu acho que é exatamente isso que você falar, deixar ela desabrochar, porque se ela tem potencial, ela vai desabrochar. Exatamente, e não existe um perfil, né? Não, todos são super ricos, é só saber estimular e esperar esse tempo de desabrochar. Então eu acho que o líder também tem esse papel. Sim. Ou ele tem que provocar, ou ele tem que saber que ela tem um tempo para poder apresentar o que ela é de verdade. São as duas coisas, né, juntas. Perfeito. Mas vamos combinar que, assim, um líder com esse perfil são poucos. Por isso que a gente tem que treinar Não é? essa liderança. Vamos falar a que tá verdade? chegando. Porque, assim, não é assim. Eu já ouvi cada absurdo. A pessoa fala assim, tá, mas eu vou preparar ele para ela ficar no meu lugar? Ou para ir para o mercado e eu ficar sem? Entendeu? Mas Assim, é muito inseguro, né? muito inseguro, é muito... Eu chamava de retranqueiro, sabe? Pô, vai pro jogo, Mas vai acho que é por isso que a gente né? precisa desenvolver essa nova geração, sabe? De líderes que estão chegando no mercado, para mudar, já chegar com uma nova mentalidade. E você acha que as ferramentas que a gente encontra no mercado de avaliação de desempenho, potencial, você acha que eles são suficientes ou você acha que precisaria ter outro foco para poder encontrar essas líderes autênticas? Eu vou te falar que eu acho que o mundo agora está mudando tanto que a gente vai descobrir novas ferramentas com toda a inteligência artificial generativa. Diversas novas ferramentas. Essa do lado da tecnologia, que com certeza vai ajudar muito, mas a gente não pode perder o humano. Então, eu acho que essa combinação
né, de toda a tecnologia, de tudo que essa ferramenta nos promete, com o humano, com o olhar humano, com a proximidade, com essa horizontalidade, com essa intencionalidade, é que eu acho que vai tornar tudo muito... vai virar muito rápido. Eu realmente acredito nisso. Não, legal. Acho que isso é fundamental mesmo, utilizar as ferramentas para poder desenvolver, né? Sim. Desenvolver o humano, né? Para não errar no H, para não errar no Exatamente. humano, né? Usar Exatamente. realmente a tecnologia A gente a que favor das desenvolve pessoas. elas, né? A gente que desenvolve também as ferramentas. Você Então acha a que gente as precisa direcionar. E você acha que as pessoas têm algum trauma em alguma fase da vida profissional que a trava para poder deslanchar também? Vamos dizer, o primeiro emprego, o segundo, se ela foi inibida, corre o risco de ela não aflorar, não desabrochar, como você mesmo comenta? Essa pergunta é muito interessante. Eu acho que, como a liderança autêntica está muito pautada nessa questão do autoconhecimento, revisitar toda a sua história é muito relevante. E não só uma história profissional, é uma história de vida mesmo. Para você saber quais são as suas principais fortalezas, as suas fraquezas, tudo isso. Então, sim, eu acho que assim como na nossa vida pessoal, alguns traumas que a gente tem lá atrás, a gente precisa enfrentar, a gente precisa olhar de frente e a gente precisa querer mudar, Superar, né? ter coragem, né? Enfrentar o nosso medo para ter coragem de transformar e aí sim, passar para um próximo capítulo. Profissionalmente ou pessoalmente. Legal, eu acho que isso aí que você falou foi bem dentro mesmo. A vida pessoal também interfere na vida profissional. Não existe aquilo, né? Portão Para fora. para fora. Sou outra Eu pessoa. sou outra pessoa, não. Eu sempre falei, gente, você não tem uma malinha que você deixa lá na portaria e entra, né, na hora, no momento que você passou lá na catraca de acesso, você é outra pessoa. Não existe isso. Exatamente. Ele vai trazer a família, ele vai trazer as dores, ele vai trazer a falta de grana e vai levar a bronca do chefe para casa e vai... Não tem como, né? Não dá para vestir um personagem. Não dá. Não dá, você não sustenta. Vou vestir a camisa da empresa. Não, vestir a camisa da empresa, mudei de... Não é assim, gente. Não existe isso de... É um ser humano, né? É um ser humano que está ali, né? E é Um por ser isso que eu integral. acho que nos afoga tanto querer cumprir uma expectativa ou fazer um modelo pré-existente. Isso nos afoga, porque você deixa de ser você. E é aí que você chega muito carregado em casa, você chega muito exausto, né? Então, não Despende muita energia, né? Sim. Para ser o que você não é. Então não tem receita. Né? Você tem que usar como parâmetros, mas você tem que enxergar você mesmo dentro do teu cenário, como que você vai se apresentar, porque é você que vai É isso que eu falo. ser você. Dentro da metodologia que eu pratico de liderança autêntica, eu falo exatamente isso. É a líder que só você pode ser. Então, existem ferramentas, existem muitas coisas que a gente pode traçar juntas. Mas você vai ser a líder que só você pode ser, a sua melhor versão, né? Sim. E aí você vai destravando através da sua história e de tudo que a gente já comentou aqui. Eu acho que é legal Chega ainda lá. quando você consegue ir atingindo, né? Cada objetivo que você atinge, cada conquista que você... te dá mais prazer de conseguir o próximo passo, né? Eu acho que é uma escada mesmo. Quando você supera o primeiro degrau, é o segundo que você quer ir, é o terceiro que você vai alcançar e você quer chegar lá no topo. Eu acho que é Aí isso. você cai algumas vezes, aí você volta. Vai É isso aí. subir. É isso aí. Pegando esse gancho do Edson, existe um nível de maturidade para esse modelo de liderança? Olha, Você consegue medir isso? Não sei, como que funciona? ele é muito mais intrínseco, né? Mas assim, acho que se você for pensar em habilidades do líder, né? É muito natural que o líder precisa, isso está muito mais disseminado, né, para todos os líderes. O líder precisa ter aquela visão de negócio, aquela visão da área, ele precisa saber como chegar ali nos resultados, traçar Isso, boas estratégias, é o né? Isso é o básico do líder, do líder. né? A partir daí, isso só acontece, né,
com as pessoas. Então, a partir daí é que vem a questão do que eu falo da liderança autêntica. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente pode mensurar, e que é essa escadinha que você estava falando, é ter coragem. É ter muita coragem. Aprender a dar o primeiro passo. É ter coragem de falar, deixa eu entender aqui o que está acontecendo, deixa eu parar um pouquinho e observar como que eu estou trabalhando com a minha equipe, como que eu estou trabalhando comigo, como que eu estou me sentindo. Deixa eu olhar um pouquinho mais para dentro. Deixa eu escutar também outros feedbacks, né? Essa coragem de fazer diferente, ela precisa partir do líder, né? E aí você consegue ir medindo. É muito interessante. Na mentoria acontece isso. A gente tem alguns exercícios. Às vezes acaba um primeiro encontro, tem um exercício para o próximo. Então você vê essa evolução acontecendo, sabe? Então você vai conversar e pedir um feedback, mas é um feedback sobre o seu comportamento, não é um feedback assim, o projeto deu certo. Não é sobre isso, né? A forma que eu conduzi hoje foi interessante para você? E eu vi também o outro lado. Você hoje está satisfeito aqui na companhia? O que você está sentindo? Você se sente parte daqui? E por aí vai, né? Essa visão para dentro e essa relação com o outro e precisa muita coragem, é que faz com que a liderança autêntica seja desenvolvida. E aí, a hora que desabrocha é uma potência. Mas não posso deixar de agradecer à Trilha Empregos, ao Grupo Ritaco e à Cutinari Gastronomia Afetiva para as organizações. A vocês, nossos patrocinadores, o nosso muito obrigada. E, pessoal, sigam eles nas redes sociais, vocês vão encontrar bastante conteúdo também, tá bom? E aí, Vivian, que conselho você deixa para as mulheres, para as líderes, ou para aquelas que querem ser líderes, que querem ascender, né, na carreira profissional? Sem dúvida. Acho que o primeiro calma, respira, vai dar tudo certo. Eu vejo muita ansiedade, né, no começo, então por isso que eu brinco com isso. Mas o meu principal conselho é: seja agente da sua carreira, né? Não espere do outro, não espere ser vista, né? Seja agente da sua carreira. E exatamente, se mostre, né? Mostra para que você veio, né? E acho que para construir para ser agente da própria carreira, precisa desses dois olhares, né? O autoconhecimento e o conhecimento. Então, olhar para si e entender suas fortalezas, fraquezas e todos os pontos que você pode melhorar, seus traumas, enfim. E olhar para fora e praticar o lifelong learning, né? Essa educação continuada, buscar conhecimento o tempo todo. Às vezes a gente entra num momento de estabilidade na companhia e não busca mais. Aí quando alguém te dá um estalo, você fala: opa, deixa eu fazer esse curso, deixa eu olhar para isso, deixa eu participar desse treinamento, enfim. E se tiver dificuldade, me busca, porque eu tô aí nas redes sociais falando muito disso. Tô aí para te ajudar. Né? Exatamente, eu tô aqui para ajudar. A gente tem ferramentas. E a mentoria, ela pode acontecer, inclusive, gente, mentoria interna na empresa. Você pode escolher um mentor, você pode escolher um coach, né? É muito legal. Mas ela também pode acontecer externamente, né? Com pessoas do mercado que podem trazer experiência e ajudar muito nessa trajetória. Eu acho que a mentoria, hoje em dia, é uma ferramenta, assim, incalculável, né? O ganho que se tem quando se faz mentoria. Sim. As pessoas têm mais experiência de mercado, elas podem... Não, a gente fala que muitos falam, mas eu nunca fiz, é uma coisa nova. Não é tão nova assim, né? Porque a vida inteira você buscou alguém, né? Para se inspirar, a vida toda você ouviu o conselho de alguém. Mas hoje a mentoria, ela está estruturada, né, Vivian? Exatamente. É uma estrutura, ela é sistematizada, ela é medida... tem toda uma metodologia, né? Tem uma metodologia na mentoria, né? Exatamente. Que é muito legal.
Que é Eu muito falo que é normalmente quando você vê de fora, né? O mentor, ele consegue te enxergar a tua situação pelo lado de fora. Ele consegue ser mais assertivo na hora que ele passa. Porque ele aplica as ferramentas certas, né, para você Para te acessar, pra né? te acessar. Exatamente. Eu acho que essa é a diferença hoje, a estruturação mesmo. É. Você consegue ver a evolução, a transformação e mensura tudo isso acontecendo. E a tua mentoria tem começo, meio e fim? Quanto tempo? Sim, são 2 meses, são 8 encontros e a gente conversa em torno de 45 a 1 hora e sempre tem, cada encontro tem alguns temas, mas ela é 100% personalizada para a mentorada, né? Porque tem as necessidades de cada um, tem o momento profissional de cada um, maturidade, enfim. Então é 100% desenhada e aí tem alguns exercícios para a próxima semana. E a gente consegue ver claramente essa evolução. E no final do processo você fala, valeu, deu tudo certo. Nossa, é o feedback que eu tenho recebido. Para mim é uma honra e um prazer, né? Mas é o feedback que eu tenho recebido. Te remete estão transformadas. Te remete ao case que você falou, né? Que você desabrochou mais uma. Exatamente. É uma delícia. É mais uma rosa que você desabrochou. É isso. Ver essas mulheres ganhando esse poder, essa confiança, essa coragem, sabe? E se sentindo muito melhor, com mais bem-estar dentro do trabalho e depois também quando chega em casa. Ela pode ser ela, então ela fica muito mais leve, sabe? É um trabalho muito gostoso. Eu mentorei um dos casos de mulher que eu dei mentoria. Ela conseguiu medalha de prata num campeonato de luta oriental. Eu não sei se era luta marcial, é isso. Em Londres. Uau! Gente, ela fez vaquinha para ir para poder competir em Londres e trouxe medalha de prata. Eu fiquei tão orgulhosa dela, assim, sabe? E ela me agradeceu tanto, ela falou, isso é fruto, Célia, do nosso trabalho, do que você fez comigo. Eu falei, eu não fiz nada, foi você que... A gente não sente, né? A mentoria são elas, né? É você que é assim, você que fez. Né? É que você não acredita que você fez parte, né? Porque você ajudou de uma forma que você... A gente conduz, né? Mas é ela que... Ela que já tem, a resposta foi ela. É isso, no final. É muito legal mesmo. E Vivian, só para finalizar, como que você vê o futuro da liderança? Com tanta mudança, com tanta tecnologia, com as questões de gênero, de faixa de etarismo, né? de tudo. Como que você vê a evolução, o futuro, né? Na verdade, de liderança, né? Sim. Eu sou uma otimista, tá? Então, assim, eu vejo coisas incríveis que estão por acontecer, curto, médio, longo prazo. Acho que a tecnologia só vem para agregar. E aí, a gente está falando também de toda essa composição de diversidade também, né? É óbvio que a minha pauta está muito voltada para as mulheres, mas tem N pautas aí, né? Que estão contribuindo também para esse olhar muito mais amplo, muito mais, a meu ver, muito mais bem sucedido, tá? Essa composição de opiniões, de lugares, de gêneros, enfim, que pode ser tornar todas as discussões, as decisões muito mais ricas, né? Então, eu sou uma grande otimista. Do ponto de vista da liderança feminina, infelizmente, os números, eles têm uma evolução muito lenta ainda. E em alguns anos, eles até retraem e depois retomam, infelizmente. Então, hoje a gente está em torno de 38% da liderança feminina, né? Mas eu acho que tem um caminho muito longo. O que de fato me preocupa é qual que é o custo disso para as mulheres hoje. Eu acho que a gente está bastante exausta, né? A gente fala muito de saúde mental e agora, né, a pauta do momento é a saúde social. Então, as pessoas se sentem muito solitárias e elas buscam, né, ferramentas aí de relações e elas precisam disso. Na liderança também. Sem a relação com o outro, com a equipe, com essa horizontalidade, as coisas não caminham, né? Mas o custo disso é alto, é uma exaustão grande. Então, eu acho que essa discussão, ela já está acontecendo e precisa acontecer
fora do âmbito empresarial. Todos os papéis dessa mulher, as responsabilidades com a casa, com os filhos, com a parte emocional de todos, né? O cuidado, tudo. Isso precisa aliviar, precisa equalizar, dividir, né? Equalizar. Precisa. Né? E é porque, isso assim, que alguns homens lá vem ainda ela não agora entendem. falando. Não é? Porque assim, é difícil se você querer o mesmo desempenho de uma mulher que tem dupla jornada, tripla jornada, que tem filho, que cozinha, que lava, que passa, né? Que administra uma casa e ainda ter que cobrar ela na mesma performance de um homem. Isso pode acontecer quando tiver equalizado, porque enquanto toda a responsa estiver aqui, Exatamente. aí é puxado. E a gente é boa dentro das empresas, todas nós, assim, a gente realmente consegue trazer ainda uma complementariedade incrível. Mas sem dúvida, se a gente tivesse mais alívio no nosso dia a dia, a gente conseguiria ainda se dedicar ainda mais. Porque além de negociar com o teu chefe, você tem que negociar com o marido, né? Com o filho. Correr atrás. Porque eu acho que começa daí, né? Uma educação mais equalitária, né? Entre filhos e filhas. Sim. Porque menino não faz isso, né? Menina tem que fazer aquilo. Então, você ter uma educação mais equalitária nesse sentido com os teus filhos e negociar, né, com o teu parceiro, tua parceira. Mesmo tudo, né? Não é ajuda, né? Não é ajuda, é obrigação. Você mais. tem que dividir igual, né? Tá mudando, eu fico feliz de ver já uma educação bem diferente para as crianças que estão chegando. Graças a Deus. Todo mundo pode tudo, né? E o cuidado é uma opção, um trabalho de todos, né? De cuidar do outro, de si mesmo. Então, acho que está mudando, mas a gente vai ver os resultados disso tudo daqui a alguns anos, ainda tem algumas gerações para equalizar. É como você disse, né? Que nem sobe, desce, mas uma hora vai estar lá em cima, pelo menos vai estar tudo igual e tranquilo. É isso. Quer complementar com mais alguma coisa, Vivian? Eu achei que foi tão perfeita. Eu só quero agradecer mesmo. Foi uma diversão e um prazer estar aqui. É muito bom falar desse tema, especialmente com especialistas de RH. Então, eu tenho uma honra mesmo eu ter sido convidada. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer mesmo. Obrigada. Nós que te agradecemos imensamente por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui, deixado tuas obrigações, tuas tarefas, tua agenda, e ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse tema que é tão pertinente para o momento, né, que estamos vivendo. Sem dúvida. E é legal também, Vivi, a gente se viu há muitos anos atrás numa situação e hoje a gente está aqui no bate-papo, né? Verdade. E estamos iguais, né? Então estamos também bem, graças a Deus, você aí com seus desafios de uma forma de lutar por essas líderes autênticas. Eu já nessa base do podcast, né, Célia? A gente aqui agora assumindo esse desafio também. E que vai dar tudo certo. A gente vai passar um pouco do nosso conhecimento de RH, exatamente com o que diz o podcast, né? Para não errar no RH. Perfeito. Perfeito. E eu desejo muito sucesso. Acho que essa caminhada está só começando. Quando eu comecei lá atrás, não foi fácil. Às vezes a gente fala, será que eu vou desistir? Não desistam, porque vai ser lindo. Vai ser lindo e vocês são 4, então se apoiem bastante, porque vai ser um sucesso, tenho certeza. Eu sou muito agraciada, né? Ter 4 meninos aqui. 3, gente? Onde você arrumou 4? 3 meninos. Onde está o quarto? Não. Aí, ó, já fica bravo. Já é ciumento. Sou muito agraciada de ter o Edson, o Valmir e o Dirceu como parceiros nesse projeto. Me sinto muito fortalecida e confiante, né? Por tê-los comigo. E vamos em frente, então. Vamos sem todos. errar no H. Com certeza. Não erre no H. Não erre no H. Obrigada. Obrigada. Lilian. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Se vocês curtiram, dá um like, comentem,
compartilhem, acessem nossas redes sociais no YouTube, LinkedIn e Instagram. Tá bom? Beijos, até o próximo.